Olá pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai iniciar com a disciplina de metodologia da pesquisa, tá? O assunto de hoje é ciência e conceitos básicos, que é para dar uma noção geral aí desses principais conceitos e para que a gente possa depois dar continuidade nos outros assuntos. Então, primeira coisa que é importante destacar, tá? Então, quando você faz a disciplina de metodologia da pesquisa, você está aprendendo a ser um cientista, tá? Então, você precisa saber qual que é a função, quais são as atividades de um cientista. Então, quem faz um mestrado, quem faz um doutorado, pressupõe que ele vai entrar numa carreira, uma carreira da ciência, tá? E ele será, ou pretende ser, um grande cientista, tá? Então, um cientista, em um sentido mais amplo, refere-se a qualquer pessoa que exerça uma atividade sistemática para obter conhecimento. Tá? Num sentido mais restrito, o cientista refere-se a indivíduos que usam o método científico. Tá? A principal função dos cientistas é de realizar pesquisas com a finalidade de alcançar uma compreensão mais clara e complexa a respeito da natureza, incluindo a dimensão física, matemática, social, do ambiente ou do objeto analisado. Ok? Então vocês vão ver o seguinte, que um aspecto fundamental para ser um bom cientista é usar um bom método científico. Tá? Então só existe ciência quando você desenvolve conhecimento de uma maneira sistematizada e utilizando um método científico. Bom, do filósofo para o cientista, digamos, até o século XIX, os cientistas eram chamados de filósofos naturalistas, ou homem de ciência. Tá? Não existia o termo cientista. Tá? Ciência e filosofia eram basicamente sinônimos. William Whewell cunhou o termo cientista em 1833 para descrever um especialista no estudo da natureza, mas o termo não tornou popular só na virada do século XIX. Tá? No século XX foi adotada uma noção moderna de ciência como um ramo especial da informação sobre o mundo, praticado por um grupo distinto e através de um método particular. Tá? Então, quer dizer, vejo que há esse aspecto diferencial entre o cientista e o filósofo, apesar de muita ciência básica ser desenvolvida pela via da filosofia, quer dizer, pela força apenas do pensamento. A nossa pesquisa que normalmente é caracterizada pela pesquisa e pela ciência aplicada, deve ser feita de uma maneira sistemática, deve ser utilizado um método e por esse grupo, né, específico que são os cientistas. Os filósofos utilizam a intuição e a lógica com a finalidade de alcançar um conhecimento acerca de aspectos intangíveis da realidade. O foco principal dos filósofos é o espaço do pensamento em si. Os cientistas utilizam métodos contra-intuitivos, uma vez que a evidência empírica e a materialidade dos fenômenos investigados são o ponto de partida de qualquer pesquisa científica. Tá? Então, quer dizer, uma coisa que vai estar bastante associada à ciência é essa necessidade do empírico, quer dizer, de você observar e de você provar a partir da observação. Tá? E de você apresentar provas de que aquilo funciona ou não funciona, que tem relação ou que não tem relação. O cientista não se restringe à mera dimensão abstrata, como é feita pelos filósofos. Tá? É necessário que o objeto e os resultados da investigação possam ser constatados empiricamente por outros cientistas de uma mesma área. Ou seja, aquilo que você faz em ciência deve poder ser reproduzido por outros cientistas da sua área e chegar aos mesmos resultados, para que ela tenha validade e seja corroborado pela área onde você trabalha, estuda e desenvolve pesquisas. Tá? Aqui um aspecto muito importante para a gente, o trabalho dos cientistas versus o trabalho dos engenheiros. Tá? Por que é importante? Porque existe uma confusão muito grande, porque a gente vem da área de engenharia, entre o que é um trabalho de engenharia, o que é um trabalho científico. Às vezes um ótimo trabalho de engenharia é um péssimo trabalho científico. E ao contrário também existe. Às vezes um ótimo trabalho científico, a maioria das vezes, é um péssimo trabalho de engenharia. Tá?
E é preciso entender a diferença entre esses dois aspectos. O cientista explora a natureza para descobrir os princípios gerais e novos conhecimentos. Os engenheiros aplicam esses princípios estabelecidos da matemática e ciência para desenvolver soluções a problemas técnicos. Tá? Então aparece muita gente, às vezes, dentro do programa, querendo fazer um mestrado, um doutorado, tentando resolver um problema da sua empresa, um problema técnico, ou aplicação de uma norma, ou coisa parecida. Isso não é problema científico, isso é um problema técnico, tá? E não leva a ter assim um mestrado ou um doutorado de boa qualidade, tá? Mas às vezes com pequenas modificações da abordagem você transforma um trabalho técnico de engenharia ruim em termos científicos num ótimo desenvolvimento científico, tá? Há muitas ocasiões onde feitos significantes são obtidos nos dois campos pelo mesmo indivíduo. Ó. Peter Debye recebeu a graduação em engenharia elétrica e um doutorado em física, antes de ganhar um prêmio Nobel em química, quer dizer, o cara passou por todas as áreas. Paul Dirac, um dos fundadores da mecânica quântica, começou na carreira acadêmica como engenheiro eletricista, antes de entrar na matemática e na física teórica. Então, quer dizer, mesmo que a gente é formado nas diversas áreas, quando você entra na área científica, você pode ir transitando para outras áreas, para outros domínios, tá? O importante é que daí você se mantenha honesto com o processo de pesquisa, ou seja, a utilização de um método científico robusto para encarar o problema que você pretende desenvolver. Tá? Mas o que é ciência, então? Da etimologia, ciência vem da palavra scientia, que significa conhecimento, saber, arte, habilidade. Tá? Eu peguei duas definições aqui diretamente do dicionário, que eu acho que vale a pena às vezes a gente ver essa referência que é o dicionário, a referência da nossa língua. Então, no Aurélio, ele fala que a ciência é um conjunto organizado de conhecimentos relativos a um determinado objeto, especialmente obtidos mediante a observação, a experiência dos fatos e um método próprio. Tá? Então, conhecimento organizado, determinado objeto, obtido mediante observação, que é o empírico, experiência dos fatos e um método próprio. Do dicionário Wise, é um corpo de conhecimento sistematizado, adquiridos via observação, novamente empirismo, identificação, pesquisa e explicação, de determinadas categorias de fenômenos ou fatos, que é o objeto que você está observando, formulados metodicamente e racionalmente. Tá? Então isso mostra que a ciência ela tem uma maneira de ser feita. Vocês estão vendo bastante essas discussões que estão acontecendo agora sobre o desenvolvimento da vacina. Há toda uma pressa, uma pressão econômica, uma pressão política para que uma vacina seja aprovada. Entretanto, os cientistas estão sendo absolutamente rigorosos em aplicar o método científico, ou seja, passar por todas as etapas, passar pelo processo de observação, passar pela validação de outros cientistas, até que se obtenha efetivamente uma vacina segura e que possa ser aplicada em toda a população. Quer dizer, esse é o rigor da ciência, que mesmo, por exemplo, tendo vidas em jogo, são levados absolutamente a sério. Quer dizer, isso é fazer ciência. O resto é, às vezes, picaretagem, né? Bom, conceitos de ciência. É um conjunto de conhecimentos racionais, certos ou prováveis, obtidos metodicamente, sistematizados e verificáveis, que fazem referência a objetos de mesma natureza. Veja que não mudou muito da definição essa de um cientista da área de epistemologia da ciência, das definições dos dicionários. Quer dizer, a questão de conhecimentos, a questão do método, a questão de verificáveis. Tá? Aqui uma definição do Volpato: na ciência busca enunciar leis gerais consideradas suficientes para explicar o universo físico, quer dizer, aquilo que pode ser verificado, observado, valendo-se de um método, um discurso lógico e fundamentalmente admitindo que suas conclusões são provisórias. Tá? Então isso já é uma visão mais moderna, onde se vale em ciência também não como uma ciência infalível, tá? Mas uma ciência que pode errar, que tem
tem uma vacina que está sendo desenvolvida que é boa, mas poderá ter vacinas muito melhores com o desenvolvimento do próprio conhecimento. Tá? Objetos de estudo da ciência. Normalmente você tem os objetos que são os objetos formais, tá? Ciências formais lidam com objetos ideais existentes apenas na mente humana, em nível conceituais e não físicos, e aí normalmente está no limite da filosofia. Mas quando você trabalha, por exemplo, com física teórica, com matemática, normalmente os cientistas dessa área vão estar trabalhando com objetos formais, tá? E os objetos materiais, que são os naturais e os sociais, tá? As ciências materiais ou factuais lidam com coisas, fenômenos ou eventos. Elas podem ser divididas em naturais, quando lidam com eventos puramente ligados à natureza, independentes do homem. Normalmente física, química, biologia, a própria engenharia, tá? E os sociais, quando lidam com eventos nos quais o trabalho social humano está presente. História, sociologia, economia, quer dizer, a construção da nossa sociedade. Tá? Aqui uma classificação de ciência proposta por Bunge, que é bastante utilizada. Então, você teria as ciências formais, que estão relacionadas à filosofia e à matemática, e eu diria também a física teórica aqui, tá? Sintetiza e explica os fatos e princípios descobertos. Ela trabalha mais com a questão do pensamento. E você tem as ciências factuais ou aplicadas, tá? E daí você divide em naturais e sociais, como a gente viu. A naturais pode ser a física, onde a nossa engenharia que está junto, a química e a biologia, tá? Mas veja bem, quando se fala em biologia, se fala em botânica, medicina, zoologia, veterinária, agricultura e várias outras áreas, tá? E nas ciências sociais, a sociologia, psicologia social, antropologia, cultura, geografia, direito, administração, comunicação social, economia, história e educação. Tá? Então essa é uma classificação básica das ciências. Nós nos encontramos com as ciências factuais ou aplicadas e naturais. Conhecimento. Vocês viram que na definição de ciência sempre se fala, ou muito se fala em conhecimento. Tá? Então, novamente do dicionário aqui, eu peguei essa definição. Conhecimento é o ato de perceber ou compreender por meio da razão ou da experiência. Tá? Então, o ato de perceber ou compreender por meio da razão e experiência. E aqui uma definição assim, um pouco mais rebuscada do Hawking, de 2002. Conhecimento é um processo de reflexão crítica do sujeito, cujo objetivo é o desvelamento de um objeto. Então, eu coloquei aqui, desvelar, fazer conhecer, revelar, tornar claro, elucidar, quer dizer, entender, compreender. Sujeito é o indivíduo capaz de conhecer ou de pensar, tá? E objeto, aquilo que deve ser conhecido, quer dizer, aquilo que a gente está observando. Então, o conhecimento então, é um processo de reflexão crítica do sujeito, cujo objetivo é o desvelamento, o entendimento, compreensão de um objeto. Aqui uma definição mais assim poética até, que eu tirei do Coxo, mas eu achei bem interessante, tá? É a primeira frase que ele fala no capítulo 1, se eu não me engano, do livro dele. Então ele fala o seguinte, o homem é um ser jogado no mundo, condenado a viver sua existência. Por ser existencial, tem que interpretar a si mesmo e ao mundo em que vive, atribuindo significações. Cria intelectualmente representações significativas da realidade. Essas representações chamamos de conhecimento. Então é bem isso. Na verdade, apesar de poética, o conhecimento é justamente essa representação, esse entendimento da realidade. Na verdade, que a gente vai acumulando. Na ciência, a gente faz isso de uma maneira sistematizada e a partir de um método bem definido. Mas eu tenho outras formas de conhecimento. Conhecimento de senso comum, o conhecimento religioso, o conhecimento de outras formas de conhecimento tecnológico, etc. e tal, que também são conhecimentos. Nós vamos trabalhar com uma forma especial de conhecimento, que é o conhecimento científico. Tá? Então, aqui os tipos de conhecimento de senso comum, que é o conhecimento mais popular, conhecimento religioso, que depende de dogmas, o conhecimento filosófico, que é a partir da reflexão e do pensamento e da lógica, o conhecimento científico, que é o que nos interessa mais, e o conhecimento tecnológico, que é a aplicação prática, ou para fins da solução de problemas práticos, do conhecimento científico. Tá?
Bom, conhecimento científico. Procura investigar metodicamente a relação entre os componentes do fenômeno para elucidar as leis e princípios gerais que regem esses fenômenos. Tá? Características do conhecimento científico. É factual, o empírico, quer dizer, ele depende do fato, da observação, da materialidade. Ele é objetivo, sintético, racional e deve ser lógico, verificável, mas e portanto falível. Quer dizer, o conhecimento só é válido cientificamente se ele puder ser verificável, tá? E provavelmente falível. Quer dizer, outro conhecimento melhor pode substituir esse conhecimento atual. É explicativo dos fenômenos, é preditivo e deve ser comunicável. Porque não adianta um conhecimento que só o cara que desenvolveu entenda. Quer dizer, ele precisa passar isso para outros colegas, cientistas, tá? E para corroborarem ou não com essas proposições. Tá? O conhecimento científico é o resultado da investigação científica e deve fornecer explicações sistemáticas que possam ser testadas e criticadas através de provas empíricas. Tá? Então, novamente, deve fornecer explicações sistemáticas, quer dizer, gerar sistematicamente, possam ser testadas e criticadas através de provas empíricas. Esse é um aspecto importante. Quer dizer, trabalhos de mestrado, doutorado muito conceituais são muito difíceis de desenvolver e normalmente ficam no limite da cientificidade. Tá? Então, sempre que possível, ou deve ser feito, na verdade, trabalhos onde você possa gerar dados, onde você possa analisar situações, onde você possa analisar fenômenos concretos. Tá? Bom, Koch, ele dá algumas características do conhecimento científico. Até esses itens tá lá na indicação de leitura para vocês, então lá vocês vão poder aprofundar mais o significado de cada um, mas rapidamente. Então, primeira característica, busca de princípios explicativos e visão unitária da realidade. Tá? Dúvida, investigação e conhecimento, quer dizer, o problema científico ele sempre parte de uma dúvida. Tá? Após se gera uma investigação para se gerar um novo conhecimento. Ideal da racionalidade e da verdade sintácita. Tá? Então, quer dizer, o que é a verdade sintácita? Ela ter uma coerência lógica da estrutura do conhecimento que você está desenvolvendo. Se você desenvolve um conhecimento que fere alguma lógica, por exemplo, matemática, ou dos princípios, ou teorias daquela área, tem algum problema. O ideal da objetividade e da verdade semântica é a representação o mais próximo possível da realidade, quer dizer, um entendimento preciso dessa realidade. A verdade paradigmática, que está relacionada à intersubjetividade, ou seja, a aceitação daquele conhecimento pelos seus pares cientistas. Tá? Quer dizer, existe um consenso entre os cientistas que aquele conhecimento, pelo menos até aquele momento, é válido para observar determinados fenômenos dentro daquela área. Tá? Uma linguagem específica e um alto poder de crítica. Tá? Uma historicidade dos critérios de cientificidade, quer dizer, existe uma evolução também no próprio processo de elaboração do conhecimento científico. Tá? E por último, o caráter hipotético do conhecimento científico, quer dizer, o conhecimento científico deve ser gerado na forma de hipóteses, quer dizer, é um conhecimento provável. A hipótese que aquilo aconteça dessa maneira. Mas pode vir uma nova hipótese melhor que a hipótese que você desenvolveu e substituir, gerando um novo conhecimento. Bom, o conhecimento tecnológico, que de certa forma, como somos uma universidade tecnológica, a gente está ligado. Então, o conhecimento tecnológico é o conhecimento paradigmático derivado do conhecimento científico que permite ao homem a elaboração de objetos e técnicas úteis à sua sobrevivência. Na verdade, se vocês forem ver a própria evolução do homem, ele, de certa forma, ele foi evoluindo a partir da tecnologia. Quer dizer, na medida que os nossos ancestrais foram gerando conhecimento e aplicando
para melhorar suas condições de vida, eles se tornaram mais hábeis ou mais aptos a sobreviverem no ambiente, tá? Até chegar a nós do Homo sapiens. Tá? Então, o conceito de tecnologia, tá? Então, tecnologia é a aplicação de um conjunto de conhecimentos científicos, de engenharia gerenciais, com o objetivo de obter algo útil dentro de um ambiente socioeconômico específico. Então, esse é um conceito mais longo, mas um conceito curto de tecnologia seria o conhecimento científico aplicado. Tá? Então, quer dizer, o que vai acontecer? Você vai desenvolver um novo conhecimento científico, às vezes puramente aplicação em laboratório, ele passa a ser tecnológico quando isso é aplicado em algo útil, tá? Que vai em direção à sociedade. Tá? Aqui tem alguns exemplos. Então, a ciência produz conhecimento, a tecnologia produz técnica. Em relação à ciência, pode dizer que a tecnologia é um passo à frente em direção à sociedade. Então, aqui um exemplo, estudo da interação da radiação com a matéria por Einstein levou a descrever as leis que fundamentam a ação do laser. A fabricação de um laser em escala industrial passou a ser um desafio tecnológico. A invenção do primeiro laser artificial, muitas décadas depois, também foi um grande avanço da ciência. Hoje, produzir lasers para aparelhos de leitura medida é dominar uma tecnologia e nada tem a ver praticamente com ciência. É praticamente uma técnica, um conhecimento quase comum dentro de algumas áreas da indústria. Bom, aqui para finalizar, vocês têm algumas referências que vocês podem consultar e que eu utilizei ao longo desse trabalho.